Guerra Comunicações, Rádio Itapuã AM, portal oalvo.com.br, TV Itapuã, Canal 10. Sistema Guerra de Comunicações apresenta... Eleições 2008. Oferecimento: Hospital São Lucas, há 60 anos cuidando da sua saúde. Pirâmide Veículos, a sua revenda Volkswagen. Taísa S.A., comércio de máquinas agrícolas. Motoação, sua revenda Honda para a região. Inovar, concessionária Agrale, revenda Volare, BR 158, quilômetro 533. Fone 3225-3535. FATEP, sua escolha inteligente. Boa noite, telespectador da TV Itapuã Canal 10 e da Rádio Itapuã. Estamos iniciando o terceiro e último debate da Guerra Comunicações, a TV Itapuã Canal 10 e Rádio Itapuã AM, nesta noite de quarta-feira, do dia 1º de outubro. Debate com os candidatos à Prefeitura Municipal de Pato Branco. Estão conosco aqui nos estúdios o candidato Peterson Cantu, da coligação A Grande Virada, dos partidos PTB, DEM e PSDC, e também o candidato Nereu Faustino Ceni, da coligação Fortes para Mudar, com os partidos PCdoB, PP, PMDB, PRTB, PV, PRB, PPS e PT. E não está presente o candidato da coligação Por Amor a Pato Branco, Roberto Viganó. Há mais de 90 dias, o Grupo Guerra de Comunicações vem preparando seus telespectadores e ouvintes e a população de Pato Branco em geral para as eleições do próximo domingo, dia 5 de outubro. Para tanto, divulgamos notícias de todos os candidatos a prefeito, realizamos entrevista, como também contribuímos com o processo democrático. Programamos 3 debates para que cada candidato pudesse mostrar seus planos e debater as ideias. Fizemos questão de cumprir rigorosamente os preceitos do bom jornalismo, até porque esta é a principal missão do Grupo Guerra de Comunicações: informar os seus telespectadores e ouvintes sobre tudo aquilo que realmente é notícia. Na noite de hoje teremos o terceiro dos debates programados, infelizmente sem a presença do candidato e atual prefeito, candidato à reeleição, Roberto Viganó. No final da tarde de hoje, por volta de 17h15, recebemos um ofício com o candidato comunicando que não viria ao debate. De forma inexplicável e deselegante, sem o mínimo respeito pelos milhares de telespectadores e ouvintes da TV Itapuã Canal 10 e Rádio Itapuã AM, o atual prefeito e candidato à reeleição, Roberto Viganó, esquiva-se desta oportunidade de apresentar seus projetos. Entendemos a frustração de todos os nossos telespectadores e ouvintes. A vocês, demonstramos nossa solidariedade, já que o debate pautado por temas estritamente técnicos é acessório fundamental para auxiliar os eleitores a escolher o seu prefeito no próximo domingo. Felizmente, os outros 2 candidatos estão conosco aqui, Peterson Cantu, da coligação A Grande Virada, e Nereu Faustino Ceni, da coligação Fortes para Mudar. Bem, as regras do terceiro debate é da mesma forma como foi o primeiro, como foi o segundo. No primeiro bloco, os candidatos respondem a pergunta por que querem ser prefeitos de Pato Branco. No segundo bloco, acontece o debate entre os candidatos, através de sorteio com os temas educação, saúde e desenvolvimento urbano.
econômico e tecnológico, além de agricultura, meio ambiente e gestão administrativa. O terceiro bloco, da mesma forma, as perguntas aos candidatos. Também o quarto bloco, os três, no caso hoje 2 candidatos, responderão questionamentos de jornalistas convidados. E no quinto e último bloco, teremos as considerações finais nesse debate da Guerra Comunicações. Então vamos ao debate, esse último aqui na Guerra Comunicações, sorteando o primeiro candidato entre os 2 que estão no estúdio, Peterson Cantu e Nereu Faustino Ceni, para responder a pergunta tradicional dos debates: por que o senhor deseja ser prefeito de Pato Branco? Começa respondendo o candidato Peterson Cantu. O senhor tem 2 minutos e meio, candidato Peterson Cantu, para responder questionamento, como foi no primeiro e segundo debate, por que o senhor quer ser prefeito de Pato Branco. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu respeito ao telespectador da TV Itapuã e da Rádio Itapuã, e principalmente com o eleitor de Pato Branco, e agradecemos mais uma vez a sua presença. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectadores da TV Itapuã, os ouvintes da Rádio Itapuã. Parabenizo mais uma vez por essa iniciativa de debates, que é onde realmente a gente consegue ver as opiniões dos 3 candidatos, a opinião sincera, a opinião real, né? Onde a gente fala de olho por olho com o candidato, com os nossos eleitores, aonde a gente fala sem ler fichas. Eu queria aqui cumprimentar o Nereu Ceni por estar presente, um cara corajoso, né, que não foge da raia. Eu queria também parabenizar aí o senhor Roberto Veganó, que deve estar em casa assistindo esse debate, e dizer que se ele quiser ajuda para buscar as fichinhas, procurar as fichinhas, que ele não deve ter vindo, porque deve ter perdido as fichinhas, né? Seus assessores não devem estar tão bem, Roberto. E dizer que eu quero ser prefeito porque eu acredito numa cidade grande, eu acredito que Pato Branco pode e Pato Branco merece muito mais. Eu, nesses meus 3 meses de campanha, uma pessoa que sou empresário e que tinha pouca vivência política, mas eu tenho grande determinação, e essa foi um exemplo que a gente tem na empresa. Eu sempre falei que queria trazer a experiência administrativa para a prefeitura. E aí a gente começa a realmente conhecer, e hoje eu sou um conhecedor da administração pública, e tem coisas que eu não consigo me conformar. Para mim, essas coisas não existem numa administração moderna. Aplicação de recursos onde que tem que ser aplicado, aplicação de recursos nas prioridades do município, né? Administrar a iniciativa privada e a iniciativa pública tem diferença. A iniciativa privada, você sabe quanto gasta e não sabe a receita. A iniciativa pública, você tem a receita, é só administrar os gastos e administrar com eficiência, com planejamento. E nós vamos fazer isso. Agora, quando o agricultor pergunta para mim porque não tem cascalho lá nas estrevarias, e a gente sabe que o motorista do nosso prefeito ganha mais que toda a verba para o cascalhamento do município, a gente vê que as coisas não funcionam. Eu falo que quando a gente vê uma saúde que pode ter até 29 quilos de saúde de família em Pato Branco, e o dinheiro se prefere pagar para cargos de confiança que gastam mais. A gente vê que a Guarda Municipal de Pato Branco custa menos do que a assessoria de imprensa. A gente vê muitas coisas que o dinheiro bem aplicado, mas a administração hoje prefere trazer amigos e parentes do que dá para você, patobranquense, condições melhores de vida. Muito obrigado, candidato Peterson Cantu, respondendo por que o senhor deseja ser prefeito de Pato Branco. E também a mesma pergunta, 2 minutos e meio para a resposta, para o candidato Nereu Faustino Ceni. Nereu, muito obrigado pela sua presença, boa noite. A gente agradece a sua presença e o respeito com a Guerra Comunicações, TV Itapuã e também a Rádio Itapuã, e o respeito ao telespectador com a sua presença esta noite aqui nos estúdios. Boa noite, candidato. Boa noite, Lazzarini. Boa noite, amigo assinante do Canal 10, do conjunto, do Complexo Guerra de Comunicações, e a você, nosso querido ouvinte da Rádio Itapuã. Boa noite, Peterson. Obrigado pela sua presença. Nos permite fazer desse debate a oportunidade de que os eleitores possam comparar as propostas e escolher o melhor para a nossa cidade. Nós temos convicção da nossa proposta e sei que foram elaboradas para que a gente possa fazer uma cidade fraterna, uma cidade justa, uma cidade de igualdade e de oportunidades. Eu quero, objetivamente, como sempre fiz, Lazzarini, responder a seu questionamento. Eu quero ser prefeito por 3 motivos. O primeiro é que eu me preparei para isso, do ponto de vista técnico e do ponto de vista pessoal. Eu faço política porque acredito que a política pode ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas.
quero ser prefeito porque conseguimos construir uma aliança fantástica, que vai da pessoa mais simples do nosso apoiador lá do bairro até o governador Requião e ao presidente Lula. Eu lutei muito para isso, para dar as condições de na administração, a partir do ano que vem, poder fazer o melhor para essa gente, para essas pessoas que mais precisam da administração pública. E também porque eu elaborei propostas, junto com uma equipe muito boa, de pessoas que discutiram a realidade de Pato Branco, que querem o programa Anjo da Guarda para tratar, para diminuir o problema da mortalidade infantil, quero a usina da cultura para fazer a inclusão social, gostaria de ter a oportunidade de implantar políticas públicas para as mulheres, enfim, de várias propostas que são a solução para os nossos problemas. E quero, nesses últimos segundos que me restam desse primeiro debate, dessa primeira pergunta desse debate, tratar da ausência do prefeito Viganò. Eu acho isso muito ruim, acho que quem diz que tem uma palavra só deve cumpri-la. Eu cumpro os meus compromissos, os que assino e os que falo. Se eu marcar uma reunião para tratar com você, amigo do bairro, lá sobre o seu problema, sobre o problema da saúde, da educação ou do IPTU, por exemplo, você pode ter certeza, você pode confiar que eu vou estar lá. Eu, quando assumo um compromisso, eu cumpro. E acho que a ausência, ela não permite que as pessoas possam comparar. E quando não podem comparar, fica uma escolha diferente. Ok. Muito obrigado, candidato Nereu Faustino Ceni. 2 minutos e meio para a sua resposta nesse primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com a pergunta com os temas sorteados. Candidato pergunta para candidato, Peterson Cantu e Nereu Faustino Ceni, sem a presença do prefeito, candidato à reeleição, Roberto Viganò. A gente volta já, fique aí. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. Com modernas instalações, equipamentos de última geração e um corpo clínico de profissionais especializados, o Hospital São Lucas é reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Saúde e pela Unicef. O trabalho desenvolvido com crianças resultou no título de Hospital Amigo da Criança. Referência em gestação de alto risco, o Hospital São Lucas criou o ISAL, Instituto de Saúde São Lucas, para atender pessoas carentes da cidade e região. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. A agricultura está em constante evolução e você, produtor rural, está pronto para enfrentar essas mudanças? Taísa e New Holland colocam à disposição dos produtores máquinas com a mais alta tecnologia do mercado. Tratores e colheitadeiras líderes de vendas em todo o Brasil estão disponíveis para você em nossa revenda. Descubra as vantagens de ter um consórcio New Holland, porque New Holland vale muito mais. Taísa, no Trevo da Guarani, telefone 3225-3344. O resultado de todo esse empenho você pode conferir em cada negócio que a Agrale desenvolve. No negócio de veículos, a Agrale trabalha nos segmentos de ônibus, caminhões e... A linha de caminhões e furgões Agrale é composta por modelos versáteis que contam com a mais alta tecnologia mundial em seu trem de força. Além da economia, a linha de caminhões de resistência, força e a versatilidade, o que os torna perfeitos para realizar uma infinidade de tipos de transporte. Inovar, concessionária de veículos Agrale. Fone 3225-3535. Assim? Eu gosto de estudar na FADEP porque aqui eu aprendo de verdade. Os professores sabem o que estão falando. Os laboratórios têm tudo que a gente precisa. A infraestrutura é a melhor que eu conheço. E é claro, todos os meus amigos estudam aqui. A FADEP é show de bola. Sabe o que tá faltando na FADEP? Você. FADEP, a melhor estrutura de ensino superior do sudoeste do Paraná. Escolha inteligente. Será que gravou?
Comunicações 2008, debate TV Itapuã, Canal 10, Rádio Itapuã AM em cadeia aqui na Guerra Comunicações. Para você que ligou o seu aparelho de televisor agora, o seu rádio agora, lembramos que o candidato à reeleição, prefeito Roberto Figanó, está ausente desse debate, com desrespeito à população, já que no final da tarde de hoje comunicou que não viria a esse debate na Guerra Comunicações. Mas vamos então ao segundo bloco do nosso debate com as perguntas de temas previamente sorteados, com o candidato que pergunta para candidato. Vou sortear o primeiro tema a ser respondido, o gestão administrativa. Gestão administrativa é o tema. Quem pergunta é o candidato Peterson Cantu. Faz a pergunta para o candidato Nereu Ceni sobre gestão administrativa. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos e meio para a resposta, 1,5 para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Nereu, administração moderna dá resultados extraordinários no desenvolvimento do município, possibilitando a valorização dos funcionários e o aumento na arrecadação, sem aumentar os impostos. O que você acha do meu projeto das 1000 indústrias, sabendo dos exemplos dos sucessos de Lages, Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, e principalmente Palhoça, que em apenas 3 anos criou 2.317 empresas, sendo dessas 1.050 indústrias, passando o orçamento de 46 milhões para 200 milhões no ano, gerando riqueza para toda a cidade? Olha, Peterson, é uma pergunta que permite um amplo debate. Eu penso que industrializar o nosso município é uma maneira muito boa para a gente aumentar a arrecadação. Embora há que se notar que na atual administração, no ano de 2007, nós estamos com um orçamento mais ou menos de quase 80 milhões. A previsão orçamentária enviada para a Câmara Municipal para o ano que vem, quando nós estaremos administrando o nosso município, ultrapassa 80 milhões. E é importante fazer um comparativo. Há 4 anos atrás, quando eu era vereador da nossa cidade, o ex-prefeito Paduan, administrou com quase 40 milhões. Ou seja, nesses últimos 4 anos, fruto da política tributária, principalmente do governo federal e também do governo estadual, os municípios passaram a ter um aporte de recursos que dobraram a sua receita. É o caso de Pato Branco. No entanto, se nós compararmos algumas ações administrativas, por exemplo, no investimento, na área de geração de emprego e renda, na apresentação de propostas para a industrialização, foi muito tímida. Eu quero pegar apenas um aspecto, vou pegar o aspecto da habitação popular. Pato Branco é um município que tem mais de 2.000 famílias que não têm casa própria, que precisam de um lar para abrigar seus filhos, que gostariam de ter um mínimo de patrimônio para ter uma segurança familiar. Essas pessoas estão aí à espera. Há um início de um projeto financiado pelo governo federal lá no bairro Sudoeste e um outro lá no Horto, que isso somado não dá, o conjunto todo não dá 100 casas, ou seja, muito pouco, muito tímido. E eu falo de habitação porque é a área que eu trabalho, minha empresa de construção civil, sou arquiteto há mais de 20 anos aqui em Pato Branco e sei que a construção civil, por exemplo, já que estamos falando em industrialização, é o maior setor, um dos grandes setores da geração de mão de obra e de renda. E essa renda, ela é investida e gasta praticamente em 95% na economia local. Então eu penso que um orçamento que nós temos disponível dá para se fazer muita coisa. Quanto especificamente ao seu projeto de industrialização, eu penso que ele é pujante e que é uma coisa muito boa do ponto de vista da geração de emprego e renda. Mas eu prefiro utilizar o orçamento para a gente gerar emprego, renda e apoiar a industrialização da maneira que nós temos no nosso plano de governo. Bem, Ceni, se sabe que 15% de toda a receita é obrigatória em saúde, 25% é obrigatório em educação. Às vezes, quando chega assim pouca receita, não dá para se consegue fazer tudo. E nós precisamos aumentar as receitas do município. E o maior processo para aumentar as receitas do município é a agroindústria, porque são as indústrias. A indústria, o apoio à empresa também, faz com que aumente as receitas. Aumenta a receita e aumenta o salário. Se sabe que hoje Pato Branco é o menor nível salarial da região sudoeste. E nós precisamos gerar mais emprego. Mais empregos, mais a mão de obra é requisitada. É a lei da oferta e procura. Melhora os salários. Melhora o salário,
melhora o dinheiro na praça, que melhora o comércio. Indústria, geração de riquezas e comércio, é o que traz impostos para o nosso município. E nós temos que pensar longe, pensar em industrializar, mas gerar indústria. Indústria é tudo que se transforma, e nós precisamos gerar para Pato Branco muitas indústrias. Hoje são geradas 200 indústrias em Pato Branco, sem apoio, e com os apoios que nós vamos fazer para Pato Branco, você que tem ideias vai ter oportunidade, você que sai da universidade vai ter oportunidade, você agricultor que hoje vende leite, não vende queijo, você que vende o suíno, não vende a carne de porco, isso é o que mais traz riqueza para o nosso município. Nós precisamos ter um processo de agroindustrialização, nós podemos incentivar você que tem essa vontade de montar uma coisa, e a prefeitura vai dar, com fundo de aval e pagamento dos juros do primeiro ano, mais receita, mais emprego, melhor o comércio, maior circulação, melhor saúde, melhor educação para o nosso município. Nesta tréplica de 1 minuto, eu gostaria de complementar o raciocínio que iniciei quando respondi. Peterson, há necessidade de se compreender que os municípios são os entes federativos de menor receita. O município é o que menos recebe desse bolo tributário, que são todos os impostos que as pessoas pagam. A União fica com 52%. É o grande patrocinador. O governo Lula tem 119 programas para os municípios. O Estado, através do governador Requião, com seu mandato, detém 30% de toda a receita tributária. Isso significa, objetivamente, que quem tem acesso político e pessoal com o governador Requião e com o presidente Lula tem a possibilidade de atrair muito mais recursos para o município. E eu vou utilizar os 119 programas do governo federal e todos os programas do governo estadual para fazer de Pato Branco uma cidade desenvolvimentista, uma cidade onde as pessoas têm oportunidade, principalmente as micro e pequenas empresas, para gerar emprego e... Ok, está aí a pergunta e a resposta. Vamos a mais um tema. Agora quem faz a pergunta é o candidato Nereu Ceni, responde o candidato Peterson Cantu. O tema é saúde, candidato Nereu Ceni. Muito bem, vamos lá. Saúde é o tema premente dessa eleição. As pessoas falam com um olhar de esperança e nós temos uma excelente proposta. Mas eu quero aqui debater com o candidato Peterson sobre uma realidade que nós temos que tratar, que nós temos que resolver. E eu quero dar números para que ela fique muito clara para a pessoa que nos assiste ou que nos ouve pela Rádio Itapuã. O que você acha de uma administração que gasta mais de 18 milhões para tratar das doenças e só investe um pouquinho mais que 1.700.000 para prevenir as doenças? Ceni, eu acho que a velha política, a forma de se fazer política, como essas pessoas que estão fazendo política hoje em Pato Branco, tanto o nosso prefeito quanto o seu deputado, eles não querem dar saúde para o nosso povo, eles não querem fazer a prevenção, eles preferem dar remédio, né? Porque com o remédio se troca por voto. Isso é que nós temos que mudar, vamos ter consciência política. Nós não queremos remédio, nós não queremos não ficar doente. E isso o programa da saúde da família, a estratégia da saúde da família, que o governo federal prevê 29 equipes de saúde de família para Pato Branco, prevê 29. O que significa isso? É que nós não precisamos fazer mais projetos. O problema é quando o governo federal prevê 7 e a gente precisa de 14. Esses 7 a mais é complicado conseguir, mas o governo já prevê 29. Com 22, 23 ou as 29 nós vamos aplicar, porque recurso tem. Só cortar os cargos de comissão de Pato Branco. E a saúde da família faz a prevenção. O médico, o enfermeiro, os 2 auxiliares de enfermagem, os agentes de saúde vão na sua casa, acompanham a sua saúde, acompanham a pressão, monitoram as suas doenças, que quem tem uma doença ou de uso de remédio contínuo, leva um remédio em casa, e nós vamos fazer mais, nós vamos criar os NASF, que é os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que a cada 8 equipes de saúde de família, o governo prevê uma NASF. Nós vamos colocar uma no Bortote, uma lá no Planalto, né? Um bairro tão esquecido, como todos os bairros de Pato Branco foram esquecidos pela atual gestão, e um lá na Zona Sul, com 8 horas, lembre? Todos o programa da saúde de família é médico 8 horas, e não nasce com pediatra, com ginecologista, professor de educação física, fisioterapeuta, nutricionista. O governo prevê 2 especialidades e nós vamos colocar. Nessas NASFs, junto com os postos de saúde descentralizados, nós vamos elevar o atendimento até às 11 horas da noite. Vamos ter a ambulância real, para trazer ao posto quando precisa mais tarde e levar de volta. E vamos ter uma novidade.
ambulância exclusiva para a terceira idade, você merece respeito da melhor idade, e nós vamos fazer isso para Pato Branco, vamos descentralizar, e vamos informatizar a saúde, para com isso saber exatamente onde que nós temos que atuar, administração moderna, com o portal da saúde, vamos acabar com as filas, e eu garanto, nenhum patobranquense vai demorar mais que 1 hora para ser atendido, assim que você faz saúde moderna, e assim que nós vamos fazer, e no interior também, inclusive vai marcar a hora lá da sua comunidade. Usando aqui da nossa réplica, eu quero dizer que eu tenho convicção de que a melhor maneira de prevenir a doença, de que a prevenção é o melhor remédio para tratar a doença. E nós temos que inverter esta lógica maluca de se gastar muito dinheiro quando a pessoa já está doente e gastar muito pouco dinheiro para a prevenção. Acho que esta estratégia do presidente Lula de financiar fortemente a saúde pública é um exemplo. O Estado faz isso de maneira fantástica. A União coloca o dinheiro à disposição dos municípios. O que falta é exatamente o planejamento. Nós queremos fazer a prevenção para aquelas pessoas que têm a necessidade de um tratamento contínuo, como, por exemplo, a hipertensão ou diabetes que tivemos discutindo essa semana com a sua associação, a prevenção de câncer, do câncer de mama, a gravidez na adolescência, para que se oriente as jovens, a questão do planejamento familiar, para que as pessoas tenham informação e possam decidir, e a questão da prevenção em relação às doenças sexualmente transmissíveis e também a AIDS. E a saúde do trabalhador, que é o grande gerador de riqueza e do esforço para construir a nossa cidade. E quero dizer também que se a União faz a sua parte, se o Estado faz a sua parte, nós do município temos que fazer a nossa, e nós vamos fazer, porque saúde para nós é uma prioridade, e ela deve ser tratada com a forma respeitosa que as famílias merecem. Esse é o nosso compromisso. Senhor, eu só queria te lembrar que no Brasil tem 5 estados que, infelizmente, não aplicaram o mínimo que a Constituição permite na saúde. Paraná é um deles, né? Temos que puxar a orelhinha lá do Requião e fazer realmente que ele pense na saúde melhor para o nosso estado. E o governo, o Lula, realmente, ele aplica, por isso é um programa Dignidade, mas isso é para todos, tá? Para todos os prefeitos, esse é um programa que independe do partido, independe do prefeito. Basta vontade de fazer, basta querer fazer. E nós vamos implementar muito mais pela saúde de Pato Branco. Vamos olhar, minha gente. Vamos olhar hoje. Se você conhece alguém que já usou a saúde de Pato Branco, que tem que acordar às 4 da manhã, enfrentar a fila, marcar exames para 3 meses, Pato Branco precisa marcar a hora para ficar doente, com 15 milhões de reais por ano para se aplicar em saúde, fora o que o governo federal prevê, e o que a gente sabe em Pato Branco é que tira nota para a saúde e o dinheiro vai para o outro lado. Vamos acabar com isso, isso é falta de dignidade. Vamos respeitar o cidadão e tratar como merece. Muito bem, estamos encerrando esse nosso segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Pato Branco, presentes no estúdio aqui da TV Itapuã, em cadeia Rádio Itapuã, o candidato Peterson Cantu e também Nereu Falcino Sen. Ausente o candidato prefeito à reeleição, candidato à reeleição Roberto Vigaró. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco na mesma sistemática. Temas sorteados, candidato pergunta para candidato. Fique aí, a gente volta já. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. Com modernas instalações, equipamentos de última geração e um corpo clínico de profissionais especializados, o Hospital São Lucas é reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Saúde e pela Unicef. O trabalho desenvolvido com crianças resultou no título de Hospital Amigo da Criança. Referência em gestação de alto risco, o Hospital São Lucas criou o ISAL, Instituto de Saúde São Lucas, para atender pessoas carentes da cidade e região. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas.
A agricultura está em constante evolução e você, produtor rural, está pronto para enfrentar essas mudanças? Taísa e New Holland colocam à disposição dos produtores máquinas com a mais alta tecnologia do mercado. Tratores e colheitadeiras líderes de vendas em todo o Brasil estão disponíveis para você em nossa revenda. Descubra as vantagens de ter um consórcio New Holland, porque New Holland vale muito mais. Taísa, no Trevo da Guarani, telefone 3225-3344. O resultado de todo esse empenho você pode conferir em cada negócio que a Agrale desenvolve. No negócio de veículos, a Agrale trabalha nos segmentos de ônibus, caminhões e... A linha de caminhões e furgões Agrale é composta por modelos versáteis que contam com a mais alta tecnologia mundial em seu trem de força. Além da economia, a linha de caminhões de resistência, força e a versatilidade, o que os torna perfeitos para realizar uma infinidade de tipos de transporte. Inovar, concessionária de veículos Agrale. Fone 3225-3535. Assim? Ah, eu gosto de estudar na FADEP porque aqui eu aprendo de verdade. Os professores sabem o que estão falando. Os laboratórios têm tudo que a gente precisa. A infraestrutura é a melhor que eu conheço. E é claro, Todos os meus amigos estudam aqui. a FADEP é show de bola. Sabe o que tá faltando pra FADEP? Você. 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 FADEP, a melhor estrutura de ensino superior do sudoeste do Paraná. Escolha inteligente. Será que gravou? Grupo Guerra de Comunicações debate eleições 2008 entre os candidatos a prefeito de Pato Branco. Esse último debate é de um total de 3 realizados aqui pela Guerra Comunicações, sem a presença do candidato à reeleição, atual prefeito Roberto Viganò, um desrespeito à democracia e ao eleitor patobranquense. Justificou no final da tarde que, devido a compromissos previamente agendados, não estaria presente no debate desta noite aqui na Guerra Comunicações. Esse terceiro bloco, da mesma forma do segundo, candidato pergunta para candidato, com os temas sorteados. Vamos ver o tema sorteado para a pergunta. O tema é educação. Educação é o tema. Quem pergunta é o candidato Nereu Ceni. Tema educação, pergunta candidato Nereu Ceni. Candidato Peterson, a educação é sem dúvida a política pública mais importante. É ela que permite que as pessoas, no caso as crianças, que é a responsabilidade do município, tenham a oportunidade de uma vida melhor. E eu tenho visto com muita tristeza alguns fatos que estão ocorrendo ultimamente. E gostaria de transformar esta pergunta na oportunidade de um debate muito sério. A pergunta é: qual a sua proposta para democratizar a educação em Pato Branco? Não só democratizar a educação em Pato Branco, nós temos que realmente fazer uma educação eficiente, né? Democratizar a educação de Pato Branco. Nós temos que fazer educação, quando você fala só crianças, educação todos os níveis. Eu lembro que a melhor idade precisa de educação, nós precisamos dos adultos com educação, nós temos um índice ainda de analfabetismo em Pato Branco, mas precisamos fazer realmente com que a criança tenha a possibilidade de se tornar um grande empresário, de se tornar um industrial, de se tornar um profissional liberal, um grande médico, né? Eu sigo o meu exemplo, eu, Peterson, estudei sempre em escola pública, estudei aqui no La Salle, em Pato Branco, estudei em Cefet, em Curitiba, fiz na Universidade Estadual em Joinville, depois fiz algumas pós também, em Joinville mesmo, na Universidade Estadual, e sempre estudei em escola pública, a gente tem condição. Agora nós temos que despertar esse interesse, e vamos fazer motivando o nosso professor, que é a primeira coisa que Pato Branco precisa. Professor, nós precisamos fazer um plano de cargos e salários decente, com remuneração decente, com subida de nível por qualificação profissional. Você tem que ter possibilidade de fazer treinamento
com a prefeitura pagando, você tem que ter possibilidade de assumir cargos acima, sem ser cargos políticos, que a gente vê nessa época, quem tem a bonificação está sendo obrigado a colocar adesivo, que se não colocar, não fazer campanha para o atual prefeito, você até perde essa gratificação que você já colocou no teu orçamento municipal. Isso não é assim que se faz, você tem que subir de nível e tirar o efeito político do prefeito, que tira e coloca conforme o andar da carruagem. Temos que mudar isso, mas nós vamos fazer e retomar a escola integral, trazendo junto a iniciativa privada com a lei Rouanet da cultura, trazendo a lei Pelé do esporte, trazendo a lei de pesquisa agora também de 1%, são 6% que a gente pode deixar aqui. Nós vamos fazer tempo integral lá perto da sua casa, com aulas de informática, aulas de língua, com escultura, com esporte, com reforço escolar, para que realmente você esteja lá. E lembre, cobre um pouco a nossa necessidade também de creches, porque a creche nós vamos estender o tempo integral até 6 horas, aquelas pessoas que deixam as crianças. Nós vamos fazer Pato Branco. Realmente você, criança, você patobranquense, precisa de educação para crescer no nosso processo de desenvolvimento, porque Pato Branco precisa crescer e a educação é base para tudo. Nesta réplica, fiz essa pergunta sobre a democratização da educação, porque eu estou militando na área pública há muito tempo. E pela primeira vez, eu tenho 3 mandatos de vereador. Eu tenho uma vida pública aberta e que todos conhecem. E pela primeira vez, e convoco aqui o depoimento, ou pelo menos a consciência daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem. Nunca na história de Pato Branco, os professores, os servidores municipais passaram por uma situação de tal pressão, de se sentirem com a faca no pescoço para se manifestarem politicamente em favor do atual prefeito. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez que se inaugura uma época de pressão. A falta de democracia não combina com a educação. A falta de democracia, ela oprime as consciências. A educação, ela serve para permitir que as pessoas façam a opinião, que criem a sua opinião e que façam da sua opinião um momento de se emancipar, de terem opinião crítica e de viver na sociedade. Eu penso que a maneira que estamos vivendo, nós temos que mudar. A mudança política é a mudança, e eu garanto, na nossa gestão, na nossa administração, você professor, você servidor de qualquer setor do município, terá na democracia um bem maior, e eu vou garantir. Manifeste-se para quem quiser, e daqui 4 anos, quando estivermos apoiando talvez... Ok, candidato. Nós faremos isso. Minuto para o candidato Peterson. É inadmissível hoje a liberdade, né? Aqui em Pato Branco a gente não tem liberdade de voto. Isso foi no tempo do coronelismo. Infelizmente nós não podemos deixar as coisas voltarem assim, patobranquense. Depende de você, eleitor patobranquense. Se você quer essa opressão do funcionário, se você quer essa opressão aos professores, se você quer essa opressão àqueles fornecedores, eu não entendo, uma prefeitura é licitação pública e hoje um fornecedor não pode tomar uma posição de voto, porque senão ele é cortado do fornecimento da prefeitura. Isso não acontece. Um professor tem que subir de carreira por mérito e tirar essa independência, essa opressão política. Vamos mudar essa situação, Pato Branco. Depende de você. Você acha que isso é o que acontece? Isso aconteceu há 100 anos. Não podemos mais aceitar isso. Está em suas mãos. Decida agora, dia 5, opressão ou liberdade de expressão. Ok, agora vamos para o sorteio de mais um tema. Quem faz a pergunta é o candidato Peterson Cantu, responde o candidato Nereu Ceni. O tema volta gestão administrativa. O senhor tem 1 minuto, candidato, para a pergunta. Peterson pergunta. Na câmera lá, ó. Candidato Nereu Ceni. Bom, vamos lá. Eu dentro da empresa tenho muito cuidado nos gastos, tenho muito cuidado na administração de despesas, procuramos receita, aumentar as receitas, buscando os novos mercados. E assim que a gente faz, né? A gente consegue buscar ideias novas de outro e implementando na nossa empresa. Isso se faz gestão administrativa numa empresa, gestão competente. Queria pedir para você, Nereu Ceni, por que em seus discursos você fala tanto que administrar uma empresa é diferente do que administrar uma prefeitura? Excelente pergunta, muito obrigado pela oportunidade, candidato. Administrar uma atividade privada, particular,
como eu faço na minha consultora, você faz nas suas empresas, tem um tema e eu gosto de resumir para que o nosso assinante, o nosso ouvinte, possa compreender. Na atividade particular, Peterson, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Tudo que não for proibido, eu, você, qualquer empresário, qualquer pessoa pode fazer. Mas na administração pública, nós só podemos fazer aquilo que a legislação permite. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença, por exemplo, para que aqueles que nos acompanham possam compreender, na contratação, por exemplo, de concurso público. A administração atual fez 3 concursos públicos. Os 2 primeiros foram cancelados porque as empresas que foram contratadas, não sei de que maneira, isso talvez fosse bom o prefeito estar aqui para explicar, mas a sua ausência deixa essa lacuna e fica a você, prezado assinante, prezado ouvinte, tirar a sua conclusão. As 2 primeiras empresas, elas simplesmente copiaram as perguntas da internet, ou seja, tinha candidato que já sabia o que ia responder. A terceira empresa, e veja bem, que foram 3 concursos públicos, numa cidade como Pato Branco, que é um centro de excelência em educação de nível inclusive superior, com mestres, doutores, pessoas qualificadas, pessoas que moram aqui, que têm um nome a zelar. Contratou uma empresa que tinha um endereço em Curitiba, depois esse endereço acabou sendo em Umuarama, com atendente, com problemas inclusive na justiça, e que, veja bem, a situação que ficaram as pessoas que se inscreveram. Levaram de Pato Branco R$174 mil, e essa empresa hoje não faz com que as pessoas que foram chamadas, as poucas que foram chamadas, elas passem a ter que assinar um termo de que assumem todas as responsabilidades e não têm nenhum direito. Portanto, a administração pública é uma coisa séria, tem que ter conhecimento. Por isso que eu fiz uma pós-graduação em gerência de cidades, para que eu possa, como candidato, como administrador público, oferecer o melhor para você, nosso patobranquense, e fazer da administração pública que ela seja justa e igualitária. Senhor, eu discordo de você quando se fala que na empresa se faz tudo o que a gente quer. Eu não sei, eu acho que você é um empresário meio novo, né? Há pouco tempo que você tem a construtora. Eu digo o seguinte, é só vocês analisarem no Brasil se existe algum político preso ou se existem empresários por sonegação presos. Eu acho que hoje a empresa, como ela é a receita e hoje está se fechando o cerco, nós temos muitas leis, a lei, e principalmente a lei do mercado, né? A lei do mercado rege muito, mas nós temos a lei fiscal, que a cada hoje com o Sintegra, que integra as notas, nós temos que fazer tudo dentro da lei. Na prefeitura existem leis também, até criaram a lei de responsabilidade fiscal para os políticos não sérios, porque quem é sério não precisaria desta lei, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela só prevê os excessos, gastos mais do que receitas, inaugurações próximos de eleições, começo de obra próximo de eleição. Até não sei se Pato Branco pode estar acontecendo isso, mas realmente a iniciativa privada é muito pior do que a iniciativa pública. Mais 30 segundos. Eu tenho mais, vamos lá. Mais 30 segundos. E quero falar mais. Hoje, na prefeitura, a gente tem que trazer ferramentas modernas lá da iniciativa privada, modelos de gestão, modelos administrativos que controlem, atualizem internet, fazer programas de ERP, programas de gestão realmente que controlem despesas, controlem as receitas, coloquem cada setor com as suas despesas e a gente administre. O prefeito sai em busca de desenvolvimento. Peterson, eu fui 3 vezes vereador, acompanhei todas as 3 administrações com muita responsabilidade quando da prestação de contas. Você faz uma pequena confusão, mas penso que você tem muito tempo para aprender, você é um jovem ainda na política, é um rapaz que tem capacidade e que deve ter essa preocupação. Porque a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, ela estabelece limites máximos. Ela não te diz exatamente o que você pode fazer, você tem liberdade de fazer. E a administração pública, de fato, é diferente. Você, por exemplo, não precisa se preocupar com as receitas. O que você tem é que industrializar, gerar mais recursos. Mas o principal, o grosso da receita municipal, advém do governo federal, que detém 52%, falei antes, do estado, que tem 30%. E o município tem essa legislação, por quê? Porque é coisa pública. Na atividade particular, nós podemos errar quanto quiser. Na atividade pública, nós não podemos errar. Por isso, o seu voto é importante no domingo.
Muito bem, nós estamos encerrando o terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Pato Branco pela TV Itapuã Canal 10. Em cadeia conosco a Rádio Itapuã. Sem a presença do candidato à reeleição, atual prefeito Roberto Viganò, que não comparece nesse terceiro debate aqui na Guerra Comunicações. A gente vai para um rápido intervalo. No quarto bloco, a gente volta na sequência com a pergunta dos jornalistas da Guerra Comunicações aos dois candidatos. Fique aí, a gente volta já. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. Com modernas instalações, equipamentos de última geração e um corpo clínico de profissionais especializados, o Hospital São Lucas é reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Saúde e pela Unicef. O trabalho desenvolvido com crianças resultou no título de Hospital Amigo da Criança. Referência em gestação de alto risco, o Hospital São Lucas criou o ISAL, Instituto de Saúde São Lucas, para atender pessoas carentes da cidade e região. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. A agricultura está em constante evolução e você, produtor rural, está pronto para enfrentar essas mudanças? Taísa e New Holland colocam à disposição dos produtores máquinas com a mais alta tecnologia do mercado. Tratores e colheitadeiras líderes de vendas em todo o Brasil estão disponíveis para você em nossa revenda. Descubra as vantagens de ter um consórcio New Holland, porque New Holland vale muito mais. Taísa, no Trevo da Guarani, telefone 3225-3344. Assim? Ah, eu gosto de estudar na FADEP porque aqui eu aprendo de verdade. Os professores sabem o que estão falando. Os laboratórios têm tudo que a gente precisa. A infraestrutura é a melhor que eu conheço. E é claro, Todos os meus amigos estudam aqui. a FADEP é show de bola. Sabe o que tá faltando pra FADEP? Você. 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 FADEP, a melhor estrutura de ensino superior do sudoeste do Paraná. Escolha inteligente. Será que gravou? O resultado de todo esse empenho você pode conferir em cada negócio que a Agrale desenvolve. No negócio de veículos, a Agrale trabalha nos segmentos de ônibus, caminhões e... A linha de caminhões e furgões Agrale é composta por modelos versáteis que contam com a mais alta tecnologia mundial em seu trem de força. Além da economia, a linha de caminhões de resistência, força e a versatilidade, o que os torna perfeitos para realizar uma infinidade de tipos de transporte. Inovar, concessionária de veículos Agrale. Fone 3225-3535. Estamos de volta com o quarto bloco do debate com os candidatos a prefeito de Pato Branco, aqui na Guerra Comunicações, TV Itapuã Canal 10 e em cadeia Rádio Itapuã AM. Sem a presença do candidato à reeleição, atual prefeito Roberto Viganò, que perde uma grande oportunidade de explanar os seus projetos à população de Pato Branco, ferindo, evidentemente, o regime democrático. Nesse sentido, perde uma grande oportunidade o atual prefeito. Estão conosco nos estúdios o candidato Peterson Cantu e Nereu Ceni. Nesse quarto bloco, nós vamos sortear os dois jornalistas convidados, nossos colegas aqui do Grupo Guerra, Carlos Antunes e também Regis Teres. São os dois convidados para fazer a pergunta livre a um dos dois candidatos. Carlos Antunes faz a pergunta ao candidato... Carlos Antunes vai fazer a pergunta ao candidato Nereu Ceni. Boa noite, Carlos Antunes. Muito obrigado pela sua presença.
Bem, boa noite, Lazzarini. Boa noite, nosso público ouvinte, telespectadores também da nossa TV Itapuã, Canal 10. Dizer aos senhores que é um prazer, nós estamos participando mais uma vez desse momento democrático, já que nós estamos há poucos dias das eleições, né, para Pato Branco e todo o nosso país. Quanto à pergunta, meu caro candidato Nereu Ceni, como é que o senhor avalia as atuais políticas públicas municipais relacionadas ao meio ambiente e ao lazer? Excelente pergunta. Eu penso que uma cidade, para ser sustentável, e é uma pena que a gente tenha aqui essa ausência que foi justificada, infelizmente. Uma cidade, para ser sustentável, para as pessoas viverem bem, ela precisa ter alguns parâmetros. Por exemplo, áreas de lazer, áreas de esporte. E o esporte não apenas como uma atividade para você desenvolver o físico, né? A parte física, mas também para desenvolver a mente, para aliviar as tensões e principalmente para que você revele valores, para que você faça o esporte de inclusão social, para tirar as crianças das ruas, do caminho das drogas, para oferecer para ela, com o seu potencial, com o seu talento, a possibilidade de ter uma vida muito boa, inclusive vários valores que ajudam a manter e a produzir outras formas de remuneração. Há também o esporte de rendimento, e esse é muito importante porque revela também valores fantásticos para representar. Veja o que aconteceu agora com os Jogos Abertos, e é um assunto que nós podemos tratar em outra oportunidade. Quanto ao lazer, qualquer cidade, para ter esta qualificação de uma cidade onde o meio ambiente é preservado e as pessoas têm uma vida saudável, Carlos, elas precisam ter pelo menos 25 metros quadrados de área verde por habitante. Pato Branco tem quase 70 mil habitantes. Então, se você fizer uma conta muito rápida, você vai ver que Pato Branco precisa de muita área verde. Nós queremos fazer isso através da expansão urbana para o lado leste, numa nova microbacia, que evite a possibilidade de enchentes no centro da cidade no futuro, que permita que o trânsito pesado não venha para o centro da cidade através da Avenida Tupi. Veja o sufoco que é a Avenida Tupi, ali do 6 roda para cima, e precisamos do parque ambiental, que o governo do estado, o governo do Requião, já nos autorizou, a partir do ano que vem, a implantação desse parque ambiental, mais de 40 alqueires de terra, numa região muito boa, muito adequada, inclusive que vai permitir a expansão da rede de tratamento de esgoto. Ou seja, fazer de uma cidade sustentável, onde o lazer, o esporte, o entretenimento, as oportunidades para as pessoas viverem bem é um compromisso. Eu sou planejador urbano, a minha profissão é essa. Eu penso as soluções para a nossa cidade e posso lhe assegurar, e a todos que nos assistem, que o nosso plano de governo é a melhor proposta para a vida dos patobranquenses. Ok, pergunta do Carlos Antunes, resposta do candidato Nereu Faustino Ceni. Vamos agora ao jornalista também, nosso colega da Guerra Comunicações, Regis Teles, que vai fazer a pergunta ao candidato Peterson Cantu. Muito obrigado, Regis, pela sua presença conosco nesse debate importante para a população de Pato Branco. Você tem 1 minuto para a pergunta, 2 minutos e meio para a resposta do candidato Peterson Cantu. Boa noite, Lazzarini, boa noite aos ouvintes da Super Rádio Itapuã, também aos assinantes da TV Itapuã Canal 10. A pergunta, Peterson, para você é a seguinte: município como o nosso, que tem uma arrecadação aí várias vezes já citada, alta, cada vez maior, como que uma administração deixa uma área, especificamente, aliás, a área de ortopedia, que foi o caso aqui em Pato Branco, chegar ao Ministério Público por uma não proposta decente, segundo os ortopedistas, que seja real para eles. Então, como uma administração, deixa que o caso chegue ao Ministério Público. Obrigado, Regis, pela pergunta. Eu acho que a saúde, não só a ortopedia, como muitas situações estão precárias. Eu garanto para você que o nosso prefeito deve ter preferido criar mais um cargo de confiança do que realmente valorizar os nossos médicos ortopedistas da nossa cidade, como o Beltrão faz, né? Você sabe que hoje Pato Branco gasta R$120 mil por mês para levar os patobranquenses para Curitiba, enquanto que hoje nós temos a medicina em Pato Branco referência nacional, até transplantes de coração nós fizemos aqui. E realmente, se ele investisse esses R$120 mil nos nossos 2 hospitais, garanto que nenhuma especialidade precisaria sair daqui. Veja bem, você doente, vai para Curitiba em condições precárias, chega lá, não tem onde ficar, está longe da sua família, isso
é complicado, né? Eu acho que isso, alguns prefeitos que ainda acham que tem lá. Talvez porque daí faz a fichinha e exija o voto, né? Porque levou para Curitiba. Isso não dá, isso é indignante, como muitas outras coisas em Pato Branco. Não só isso, eu não admito ainda você ter que acordar às 4 da manhã e ir para uma fila. E aí, como me falou uma senhora ontem, a hora que chegou na vez dela de pedir a ficha da especialidade, tinha acabado. Ela tinha que vir o outro dia e de novo 4 horas da manhã. Como tem exemplos em Pato Branco que pessoas perderam o emprego de ir 4, 5, 6 vezes tentarem buscar a sua ficha para a especialidade. Isso com um programa, com o Portal da Saúde de Pato Branco, em qualquer lugar que tem internet, no seu trabalho, na sua comunidade rural, na sua empresa, na sua casa, ou mesmo as pessoas que não têm podem chegar lá a qualquer horário, simplesmente digitar o seu nome e a sua data, a seu horário vai estar ali. Mas, o que faz o nosso Portal da Saúde, faz com que a gente descubra estatisticamente quais são as maiores necessidades, e assim se aplica realmente. Se Pato Branco precisa 20 fichas de ortopedia, nós vamos ter 20 por mês, por estatística, é assim que se administra, assim que a gente administra empresas e assim que se administra na iniciativa pública, né, na prefeitura. É isso que nós vamos fazer. Eu falo mais uma vez para você, é inadmissível, não essa, mas muitas coisas. Hoje não se encontrar o posto de saúde do Bortote, que em época de eleição voltou a funcionar, o posto do Morumbi não está funcionando, o Planalto, que só em época de eleição voltou a funcionar. Veja o que nós queremos para Pato Branco. Vamos mudar, Pato Branco pode e merece muito mais. Muito obrigado, candidato Peterson Cantu. Estamos finalizando esse nosso quarto bloco, agradecendo a presença dos colegas Carlos Antunes e Regis Teles. Seriam 3, mas infelizmente com a ausência do atual prefeito, candidato à reeleição, 2 jornalistas para fazer a pergunta aos 2 candidatos. A gente vai para o intervalo comercial, um debate hoje um pouco mais curto, tendo em vista a ausência do candidato Roberto Viganò. E voltamos no 5º e último bloco desse debate. Guerra Comunicações, eleições 2008. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. Com modernas instalações, equipamentos de última geração e um corpo clínico de profissionais especializados, o Hospital São Lucas é reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Saúde e pela Unicef. O trabalho desenvolvido com crianças resultou no título de Hospital Amigo da Criança. Referência em gestação de alto risco, o Hospital São Lucas criou o ISAL, Instituto de Saúde São Lucas, para atender pessoas carentes da cidade e região. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. A agricultura está em constante evolução e você, produtor rural, está pronto para enfrentar essas mudanças? Taísa e New Holland colocam à disposição dos produtores máquinas com a mais alta tecnologia do mercado. Tratores e colheitadeiras líderes de vendas em todo o Brasil estão disponíveis para você em nossa revenda. Descubra as vantagens de ter um consórcio New Holland, porque New Holland vale muito mais. Taísa, no Trevo da Guarani, telefone 3225-3344. Assim? Eu gosto de estudar na FADEP porque aqui eu aprendo de verdade. Os professores sabem o que estão falando. Os laboratórios têm tudo que a gente precisa. A infraestrutura é a melhor que eu conheço. E é claro, Todos os meus amigos estudam aqui. a FADEP é show de bola. Sabe o que tá faltando pra FADEP? Você. 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 FADEP, a melhor estrutura de ensino superior do sudoeste do Paraná. Escolha inteligente. Será que gravou? O resultado de todo esse empenho você pode conferir em cada negócio que a Agrale desenvolve. No negócio de veículos, a Agrale trabalha nos segmentos de ônibus, caminhões e... A linha de caminhões e furgões Agrale é composta por modelos versáteis que contam com a mais alta tecnologia mundial em seu trem de força. Além da economia, a linha de caminhões e resistência, força e a versatilidade, o que os torna perfeitos para realizar uma infinidade de tipos de transporte. Inovar, concessionária de veículos Agrale. Fone 3225-3535.
Eleições 2008, Guerra Comunicações, TV Itapuã, Canal 10 e Rádio Itapuã em cadeia conosco nesta noite de quarta-feira, ao vivo aqui nos estúdios da TV Itapuã. Nesse momento importante da democracia em todo o Brasil e com os candidatos à Prefeitura de Pato Branco. Conosco nos estúdios da TV Itapuã, o candidato Peterson Cantu e Nereu Faustino Ceni, sem a presença do atual prefeito, candidato à reeleição, Roberto Viganò. Nesse quinto e último bloco, os candidatos têm 2 minutos e meio para suas considerações finais, começando com as considerações finais do candidato Nereu Ceni. O senhor tem 2 minutos e meio, candidato, para fazer suas considerações finais. Obrigado, Lazzarini, obrigado a todos que nos assistem, obrigado, candidato Peterson, por ter vindo aqui, ter cumprido com a obrigação de candidato de falar às pessoas. Quero aproveitar esse tempo que nos resta para falar de algumas propostas que eu tenho certeza vão melhorar muito a vida dos patobranquenses. Por exemplo, a questão da juventude. Eu quero fazer a internet livre porque quando eu era mais jovem eu não tinha oportunidade de ter o conhecimento que eu gostaria. E acho que naquele tempo que faltava democracia, nós tínhamos o sonho de ter opinião. Hoje, a democracia é ter acesso à informação. A internet é uma ferramenta fantástica. Nós vamos fazer a internet livre para que a juventude, as empresas e todos possam ter informação, fortalecer a democracia e ajudar a nossa cidade. Vamos fazer a usina do conhecimento, que é aquele espaço lá da antiga Copasa para fazer a inclusão social, para tratar do esporte, do entretenimento, das ferramentas de geração de emprego e renda para aquela sociedade grandiosa da Zona Sul e de todo o município. Vamos ampliar as vagas. Pato Branco nasce 1.200 crianças por ano, precisam ter vagas na creche. Nós vamos construir creche para que as mães e os pais fiquem tranquilos, possam trabalhar e ampliar a renda. Nós vamos ter propostas concretas para a saúde, como o projeto Anjo da Guarda, para diminuir a mortalidade infantil, que é a notícia mais triste que nós tivemos nessa campanha, infelizmente. Nós vamos tratar da questão da mulher, ter o olhar feminino da mulher, já que é 52% da população e que tem toda essa sensibilidade para tratar das coisas públicas. Mas eu quero falar também da questão das pesquisas. Estamos a 3, 4 dias de eleições. Deve vir uma enxurrada de pesquisa nos próximos dias. Todas elas, uma mais absurda com a outra. E eu quero pedir a você, eu que fui vítima das pesquisas no passado, não vou permitir que isso aconteça novamente. Pense com aquilo que você tem visto. Pense pelas melhores propostas para ter uma vida melhor. E faça a seguinte conta. Se ano passado, há 4 anos atrás, melhor dizendo, me davam um número muito baixo de 12%, agora eu fiz 33, 34%, se estão me dando aí acima de 20%, pode ter certeza que eu passo de 50% e ganho a eleição. Quero pedir o seu voto, quero pedir o voto consciente, o voto transformador, o voto da mudança, o voto de quem sempre lutou com transparência absoluta, quem tem a sua vida colocada à disposição, e pedir o voto também para os nossos vereadores. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Nereu Ceni. Candidato Peterson Cantu, o senhor tem 2 minutos e meio para as suas considerações finais. Primeiramente, agradeço e parabenizo a Rádio Itapuã, a TV, a Fundação Guerra, por esse momento cívico e democrático. Também parabenizar o senhor Nereu Ceni por estar aqui e também mandar um recado para o Viganò, que deve estar sentado no seu sofazinho aí, né? Melhor aí, né, Viganò, do que enfrentando a população de frente. Então, eu queria dizer para vocês que realmente, nesses dias que eu tenho andado, eu tenho recebido muito carinho de todos, muita gente está querendo um novo, está querendo mudar. Quando a gente fala de novo, não é novo de idade, sim novo de ideias. Está na hora da gente mudar a página política de Pato Branco, está na hora da gente atrair um grupo que tenha a cabeça limpa, que não seja contaminado, que não tenha vícios, que planeje um Pato Branco, que comece agora para um futuro de Pato Branco, um grupo que não dependa da política para sobreviver, que não venha a cada 2 anos, porque um é a candidatura a prefeito, a outra é o deputado que está aí usando a máquina pública abertamente, usando o seu dinheiro para fazer campanha política. Graças a Deus, eu estou usando os meus recursos e os recursos do meu vice, porque eu e o Fred temos uma consciência limpa e uma consciência cívica para fazer Pato Branco mudar. Nós queremos realmente iniciar um novo, iniciar uma nova forma de pensar. Pato Branco pode e Pato Branco precisa crescer. Não tenham medo do desenvolvimento. O desenvolvimento, a industrialização, o incentivo à tua ideia, o incentivo às pessoas que se formam, o incentivo à agroindústria, ao financiamento,
avalizar a sua ideia, não tenha medo desse desenvolvimento. Pato Branco tem que causar aquela situação de você conseguir dar uma condição boa para os seus filhos, não ficar na época de eleição buscando coisas. Vamos mudar? Isso depende de você. Você que tem que mostrar nas urnas que você quer essa mudança, que você não quer políticos hoje que pensam sempre no próximo voto. Nós temos que tirar essa interferência de o prefeito dominar o dinheiro público e fazer sempre uma administração pensando no próximo voto. Pato Branco tem muito dinheiro e bem administrado para fazer muito. Muito dinheiro mal administrado não se faz nada. E pouco dinheiro bem administrado se faz muito. Vamos mudar, Pato Branco? Está em suas mãos. Pesquisas, pode ter certeza que nós estamos lá na frente também, como existe essa pesquisa saindo. Inclusive, quem quiser ver no YouTube, vai ver um pesquisador desse instituto que saiu, fazendo a pesquisa na placa, onde tem a placa do atual prefeito. Okay. Muito obrigado, Peterson Cantu, pela sua presença e o respeito à democracia, acima de tudo, ao eleitor patobranquense, pela sua presença esta noite aqui nos estúdios da TV Itapuã, Canal 10. Muito obrigado a presença também do candidato Nereu Ceni, cumprindo o Grupo Guerra de Comunicações, através do nosso diretor-presidente, Luiz Fernando Guerra, através do nosso diretor executivo, Ricardo Guerra, o bom preceito do jornalismo que prevalece com a democracia. As notícias veiculadas de todos os candidatos de forma igualitária fazem com que a Guerra Comunicações tenha realmente o respaldo e o respeito da nossa população. Por isso, nós estamos encerrando esse terceiro debate que estamos realizando, esses 3 debates, cumprindo rigorosamente o que diz o bom jornalismo, e por isso a gente agradece imensamente para você, telespectador, e a você, ouvinte da Rádio Itapuã, estar conosco em mais um momento democrático. A gente lamenta a ausência do candidato Roberto Viganò, que deselegantemente não compareceu, justificando que teria outro compromisso. Só que já no dia 30 de julho, todos os candidatos, as coligações sabiam desta data, 1º de outubro, desse terceiro debate da Guerra Comunicações. Agradecemos você, telespectadores, ouvintes, com certeza venceu a democracia. Muito obrigado. Estamos preparando para domingo a grande cobertura das eleições 2008, através da TV e também da Rádio Itapuã AM. Fique ligado. Uma boa noite e até mais. Encerramos agora a transmissão em cadeia das empresas Guerra de Comunicação, através da Rádio Itapuã AM, TV Itapuã Canal 10 e o portal oalvo.com.br. Acompanhe agora a programação da TV Itapuã Canal 10. Aqui você se vê na TV. Eleições 2008. Oferecimento: Hospital São Lucas, há 60 anos cuidando da sua saúde. Pirâmide Veículos, a sua revenda Volkswagen. Taísa S.A., comércio de máquinas agrícolas. Motoação, sua revenda Honda para a região. Inovar, concessionária Agrale, revenda Volare, BR 158, quilômetro 533. Fone 3225-3535. FADEP, sua escolha inteligente. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. Com modernas instalações, equipamentos de última geração e um corpo clínico de profissionais especializados, o Hospital São Lucas é reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Saúde e pela Unicef. O trabalho desenvolvido com crianças resultou no título de Hospital Amigo da Criança. Referência em gestação de alto risco, o Hospital São Lucas criou o ISAL, Instituto de Saúde São Lucas, para atender
atender pessoas carentes da cidade e região. Hospital São Lucas, há 60 anos salvando vidas. A agricultura está em constante evolução e você, produtor rural, está pronto para enfrentar essas mudanças? Taísa e New Holland colocam à disposição dos produtores máquinas com a mais alta tecnologia do mercado. Tratores e colheitadeiras líderes de vendas em todo o Brasil estão disponíveis para você em nossa revenda. Descubra as vantagens de ter um consórcio New Holland, porque New Holland vale muito mais. Taísa, no Trevo da Guarani, telefone 3225-3344. Assim? Eu gosto de estudar na FADEP porque aqui eu aprendo de verdade. Os professores sabem o que estão falando. Os laboratórios têm tudo que a gente precisa. A infraestrutura é a melhor que eu conheço. E é claro, Todos os meus amigos estudam aqui. a FADEP é show de bola. Sabe o que tá faltando na FADEP? Você. Você. FADEP, a melhor estrutura de ensino superior do sudoeste do Paraná. Escolha inteligente. Será que gravou? O resultado de todo esse empenho você pode conferir em cada negócio que a Agrale desenvolve. No negócio de veículos, a Agrale trabalha nos segmentos de ônibus, caminhões e... A linha de caminhões e furgões Agrale é composta por modelos versáteis que contam com a mais alta tecnologia mundial em seu trem de força. Além da economia, a linha de caminhões de resistência, força e a versatilidade, o que os torna perfeitos para realizar uma infinidade de tipos de transporte. Inovar, concessionária de veículos Agrale. Fone 3225-3535. Guerra Comunicações. Rádio Itapuã AM. Portal oalvo.com.br. TV Itapuã, Canal 10.